A gravidez foi tranquila. Após 17 anos da primeira filha, a chegada de Arthur Emanuel foi recebida como uma bênção pelo diácono Geraldo Magelo e por sua família. No parto, porém, surgiram as primeiras incertezas. Exames confirmaram síndrome cardiofascicutânea, uma doença genética rara que exige acompanhamento contínuo. A partir do diagnóstico, a rotina da família mudou completamente. Consultas e viagens passaram a fazer parte do dia a dia de pai, mãe e irmã. A luta pelo tratamento do pequeno Arthur mobilizou amigos, comunidade e transformou a história do menino em uma grande corrente de solidariedade e fé. A síndrome significou a atenção constante, cuidados especiais e muitas idas ao hospital. Cada pequeno avanço era comemorado como vitória, cada dificuldade enfrentada com oração. Diácono da Igreja Católica, Geraldo encontrou na fé o alicerce para seguir. Segundo ele, Arthur nunca foi definido pela doença, mas sim pela luz que irradiava dentro de casa. Nós nunca tivemos 12 anos que passasse tão rápido na nossa vida, nunca. Arthurzinho, ele chegou e teve um envolvimento muito grande da nossa família, aquela fase bem no início, recém-nascido e os primeiros anos para a descoberta da doença, ele não conseguia alimentar direito, aí foi tendo as sequelas da doença, mas assim, envolto de muito amor. Tanto que Isabela, com 17 anos, ela aprendeu a ser mãe de Arthur. Ela foi mais do que uma irmã, ela foi mãe também, inclusive de momentos que ele teve lá no CTI, dela ficar com ele no CTI. Uma vez lá, de um episódio que os médicos acharam que ele não tirou a sedação, que ele não ia criar abstinência, e ele criou, então ele ficava com o coraçãozinho bem acelerado e ele acalmava no colo de Isabela. E Isabela estudando, já querendo fazer o vestibular, e nasceu a vocação da Isabela também para ser médica, para cuidar das pessoas na medicina. E hoje ela é médica. Então o Arthur também ajudou na vocação de Maria Isabela. E assim, tantos momentos, assim, ele sempre sorrindo. Até tem em Belo Horizonte, quando ele ficou internado lá no Hospital São Camilo, uma enfermeira falou, o Arthur é um anjo que sofre sorrindo. Porque ele sempre estava alegre, ele tinha uma disposição, puxa vida, ó, sextou, amanhã não tem nem boleto para pagar. E ele trazia essa alegria para nós. Então, assim, foi muito serena a convivência com a gente, também com muito desafio, muita dor, muito choro, né? A gente chorava nas dificuldades, até um querendo chorar na frente do outro para não contaminar. E, graças a Deus, o Arthur teve uma grande mãe. Selma é uma grande mãe, que eu falo que os cuidados do Arthur 99,9% Selma e Isabela, e eu vou no vácuo delas, né, porque foi com muito carinho. Depois foi evoluindo a doença, veio as cirurgias, Arthur ficou dependente de colostomia, alimentar por sonda, aí na última foi para tráqueo, aí teve o home care, aí nós tivemos também as enfermeiras que cuidaram dele aqui em casa, e também com a ajuda da fisioterapia, dos médicos que vinham aqui na nossa casa. Mas aí a médica tinha falado, olha, a medicina já fez tudo. E lógico, nenhum médico dá atestado de validade. Vamos rezar, vamos ver. Aí no finalzinho eu tive a companhia das irmãs franciscanas também, a irmã Valmeiras, Francisca. Aí na hora que o aparelho parou, ele fechou os olhinhos, a única reação que eu tive, que eu ficava rezando sem conseguir completar o Pai Nosso, Ave Maria, pedindo, Senhor, seja feita sua vontade, mas me dá força, olhava, obrigado pelo Arthur, mas deixa ele comigo, assim, deixa ele comigo, né? Assim, aí eu abracei, ele já estava parado, o aparelho, e assim, a gente foi tratado com muita dignidade pela equipe de doutora Adriana lá no CTI, eles tinham tirado todo o barulho do aparelho, naquele aparelho, aquele pontinho
a existência terminando, vai lá para o infinito que você... Aí ele fechou, assim, ficou, eu passei a mão nos olhinhos dele, rezei, fechei os olhos dele e abracei ele. A única palavra que veio em mim na hora é: ô filho, perdoa se eu não fui um bom pai. E o aparelho voltou, Cris, a funcionar. Ele, assim, foi aquela despedida dele, o coraçãozinho dele voltou a bater novamente e depois parou para sempre, né? Já bater, já pulsar lá no coração de Deus. E aí vem toda a questão do velório, do sepultamento, e a gente faz 1 ano, então o luto está muito recente ainda. Mas esse misto de gratidão, mas ainda de deserto, de que a gente vai entender essas coisas só lá na eternidade, se Deus quiser explicar para a gente. Mas o Arthur para nós é gratidão, é solidariedade. Tivemos aí tantos amigos e amigas que não posso nem falar o nome, senão eu vou esquecer alguém. A campanha Viva Arthur, a gente é muito grato, rezo por essas pessoas todas, tanto da minha empresa, que é a Emater, que eu trabalho, como também das paróquias, da igreja, né, tanto a catedral que eu participei, a ação é atual e continua na São Sebastião, o povo de Deus sempre junto com a gente, e vieram como agregando na amizade, na solidariedade. E o Arthur nos ensinou a ter essa humildade, de que uma doença dessa, você precisa da solidariedade de todo mundo e, ao mesmo tempo, você traz o conforto de Deus para as pessoas. Muitas pessoas davam depoimento: nossa, eu estava com depressão, eu fui trabalhar na campanha do Arthur, foi tão bom. E dizer assim também para o pai e a mãe que está assistindo a gente, porque é missão de Deus, a gente não escolhe, a gente acolhe e Deus dá a força para a gente. Mas não é fácil, porque a gente é humano, então as pernas às vezes fraquejam um pouco, mas onde a gente segura aqui, né? Em Nossa Senhora aqui, e vamos caminhando.